O SPY foi buscar exatamente a maior concentração de gama do dia de ontem, o suporte aqui nos 330. Depois disso, ele derreteu. Quer entender como esses níveis do gama funcionam? Segue o vídeo. Aqui no gráfico do SPY de 5 minutos para a gente entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 17, e como que ele respeitou as maiores concentrações de gama para o dia. Bom, para quem ainda não entende, para quem não sabe, essas concentrações de gama são pontos de interesse do mercado como um todo. Então, eles servem como um imã para o ativo. Tá? Então, eles acabam puxando o ativo. Quanto maior a concentração, mais ela puxa o ativo para esse strike. A maior concentração de gama para o SPY no dia de ontem era exatamente os 530. Então, ele foi gapzinho de alta leve, chegou a bater nesse gaps aqui, porém rejeitou forte. Depois chegou nesse outro ponto de suporte, baseado no gaps, e respeitou também, subiu e ficou nesse range. E aí aqui bateu a primeira vez, bateu a segunda vez, depois chegou a ultrapassar momentaneamente e aí rejeitou de vez e foi finalizar nessa concentração de gama da gama wall. Que também abriu com um gap leve de baixo, mas devolveu tudo. Que estava bem mais fraco do que o SPY, porém ele respeitou a princípio esse suporte, tentou sua movimentação de alta, não teve força, caiu tudo, foi buscar essa outra concentração de gama e ficou nesse range, né, por um bom tempo. Depois chegou a passar da abertura aqui na máxima do dia, mas não conseguiu segurar e voltou para esse nível do gama aqui nos 443. Olhando para a Nvidia, ela abriu no 0 a 0 aqui praticamente, mas caiu forte logo na abertura. Tentou segurar próximo desse nível do gama, mas não conseguiu e foi buscar lá embaixo o suporte do 0DTE, que era um nível bem forte pro ativo. Então ele foi, bateu uma, duas, três, quatro vezes e aí começou a voltar aqui, finalizando próximo desse outro nível do gama, nos $101. Foi um gap de alta, porém logo nos primeiros 10 minutos devolveu tudo e ficou nesse range aqui, bem próximo desse put suporte, que era um ponto bem importante, a maior concentração do dia, e ela ficou variando na faixa desse preço. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui eu consigo ver com detalhes quais que eram os pontos mais importantes ou qual que era o ponto mais importante para o dia de ontem. E nós vimos aqui no começo do dia 17 às 10 da manhã, no SPY, que a maior concentração de gama era exatamente nos 530, aqui representado por essa barra vermelha, representando um gama negativo nesse preço. Foi exatamente onde ele não conseguiu passar. Ele buscou esse preço e depois rejeitou. Mesmo gráfico agora da Tesla, mesma coisa. Vocês podem ver as concentrações de gama, tinha gama positivo aqui e gama negativo. A maior concentração para o dia, vendo a escala aqui do GEX, era claramente essa linha aqui dos $240. E foi exatamente onde ele permaneceu, foi variando para cima e para baixo, mas não saiu muito dessa faixa de preço. Para finalizar, queria lembrar que hoje, sexta-feira, o mercado está fechado, então segunda-feira não vai ter vídeo, só na terça-feira que vem. O mercado americano vai sim abrir na segunda-feira, e aí a gente segue com os vídeos normalmente. Então, só para atualizar vocês aí, olhando as pontuações, os níveis aqui do Gama para os próximos dias, nós vemos que a sazonalidade continua neutra, momento baixo, volatilidade ainda alta,
e a pontuação das opções continua abaixo. Gama, condição do gama, continua negativo. E vamos dar uma olhada nas próximas inspirações aqui. Para o dia 21, que é segunda-feira, se não me engano, grande concentração de gama aqui nos 442. Para o dia 22, que é terça-feira, temos um gama positivo aqui nos 455 e 460. Vamos dar uma olhada na próxima inspiração mais importante, que tem um peso maior, que é a inspiração do dia 16/5, que é a terceira inspiração do mês de maio. Então, nós vemos que nós estamos aqui por volta dos 441, representado por essa linha tracejada branca, e a maior concentração continua nos 424, 425, tá? Então, olhando para essa inspiração e as pontuações, eu ainda vejo o ativo puxando para baixo, buscando esse preço. É lógico que o mercado está muito sensível a notícias. Se um dia o Trump falar, ó, fechamos um acordo com a China, com o Japão, que são países importantes, o mercado vai disparar, né, para cima. Então, precisamos estar atento a esse tipo de coisa que pode acontecer. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Nós trazemos essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.